Amém? Amém. Deixa eu ir testando meu gogofone aqui. Pronto, boa noite. Agora sim, tá tudo testado aqui. Gente, então, para você que nos visita, para quem já é da casa, nós estamos aí durante todo o mês de abril falando sobre as nossas casas de paz. Muito bem, estamos aí na reta final para iniciarmos a campanha, amém? Porque no mês que vem, no domingo, nós teremos o culto de ceia, também teremos o culto de envio dos mensageiros da paz. Você que deu o seu nome, venha no domingo, não perca, você vai receber uma plaquinha que você vai levar para o Filho da Paz, ele vai ter na casa dele. Você vai receber a unção vinda de Deus através da vida do nosso pastor para ser enviado, assim como Jesus enviou os discípulos. Amém, queridos? Vocês estão aí? E se você que está nos visitando aqui hoje, o que é isso? Você vai entender. Se você deseja receber um mensageiro da paz, alguém que vai levar a palavra, a presença de Jesus na sua casa, que talvez não esteja vivendo em paz nesse tempo. Então, você pode também ao final dar o seu nome. Olha, eu gostaria muito de abrir a minha casa e receber essa paz. Eu quero ser um filho da paz. Combinado? Glória a Deus. Então, além dessas ministrações, nas nossas celebrações, nós tivemos, nos nossos grupos pequenos, são as nossas tribos, né? Nas nossas células, mensagens também intencionais, né? Para que a gente se conscientize nesse tempo de qual é a nossa missão, qual é a nossa visão para esse tempo em Trancoso. Gente, nós temos aí em torno de 30 casas, eu vou colocar 30, viu? Porque falaram 21 lá, mas só hoje eu já fechei mais 3. Então, já veio aqui a Cláudia, olha, eu também sou. Então, eu creio que, no mínimo, 30 casas estarão abertas durante todo o mês de maio, recebendo a palavra de Deus, recebendo uma oração, tendo muitas curas, transformações. Nós vamos ouvir algo muito grandioso, uma colheita extraordinária que o Senhor está preparando em Trancoso e região nesse tempo. Você crê, igreja? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós como igreja precisamos abrir a nossa visão. Eu estive pensando durante essa semana, eu falei, meu Deus, como que nós somos egoístas? Nós recebemos tanto, eu recebo tanto, eu sou tão abençoada nessa família. Cada palavra, cada mensagem, eu saio tão renovada, sabe? E a gente fica pra gente, parece, é uma impressão que eu tenho. Eu estou falando sobre mim, tá? Talvez não seja assim com você. Falei, meu Deus, nós precisamos ampliar a nossa visão. Às vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente, talvez por uma vergonha, né? Ai, mas e se a gente não abre a boca? E hoje eu tive uma oportunidade tão... E quando a gente abre, por que eu estou contando isso? Não está nem no script, né? Quando a gente abre a mente, a gente começa a ver tanta oportunidade. Hoje eu estava, para quem já viu, né, uma motinha aí, diferente em Trancoso, que a gente está andando. E aí eu estava passando uma rua, e a velocidade dela no máximo uns 30 quilômetros, tá, gente? Então, assim, né, estava bem rápido, sabe? E aí a mulher me falou comigo, ô moça, peraí, para um pouquinho aí. Eu falei... Estranho, né? Mas eu parei. E ela falou, então, eu comprei uma bicicleta elétrica para mim também. Você sabe onde dá manutenção? Porque eu comprei um dia, no outro dia ela já não estava funcionando. Falei, então, eu não sei onde dá manutenção. Aí eu falei do Oliveira. O Oliveira está aí? Falei, olha, você procura o Oliveira, eu não sei se ele mexe. E ela falou que já tinha ido, mas parece não. Enfim, resumo da ópera, eu comecei a bater altos papos com a mulher no meio da rua, e eu fiquei procurando a oportunidade. Eu vou chegar lá. E ela falando que eu tenho uma loja tal, que eu morava não sei aonde, e tal. E aí, por fim, eu falei, você congrega em alguma igreja? Do nada, né? Você já foi a alguma igreja aqui em Trancoso? Ela, não. Falei, então, qualquer dia... Ela estava me convidando para ir conhecer a loja dela. Então, foi o contexto, né, gente? Falei, então, você já foi a alguma igreja? Então, faz uma visitinha para a gente ali, ao lado da Flora Nativa e tal. Ah, eu sei aquela igreja. Meu cunhado fala tanto daquela igreja que ele passa na frente e vê um monte de carro. Ele falou, nossa, essa igreja deve ser animada, hein? Vamos fazer uma visita um dia. Eu falei, pronto, estou aguardando, então, a sua visita. Gente...
Olha isso, eu tenho certeza que com você não é diferente. Nós temos muitas oportunidades de lançar uma semente. E era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho certeza que você que já vem aqui, sai de uma forma diferente. Amém? Recebe a semente, recebe a palavra. E tem muitas pessoas que estão sedentas, queridos. A gente não tem ideia. Mas, então, eu peço para que nós estejamos orando por esse tempo, né? Orando por essa campanha, porque é algo poderoso que o Senhor já está fazendo, amém? O tema da nossa mensagem de hoje, diga comigo, uma base para o reino de Deus. Fiquem ligadinhos aí, nós vamos ler o contexto dessa palavra que nós estamos falando durante todo o mês de abril, que está em Lucas capítulo 10, verso 1 ao 9. Só para a gente se situar, se talvez você está vindo aqui o primeiro culto, uma base para o reino de Deus. Lucas 10, do 1 ao 9. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. Jesus falou assim com os discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Vamos ler esses 7 juntos? 1, 2 e... Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Muito bem. O 8. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Eu louvo ao Senhor porque existem aqui corações abertos, receptíveis para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo visite cada coração nessa noite, Pai. Ministrando não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para vivermos toda a plenitude que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, por que eu pedi para vocês lerem o verso 7 comigo? Porque é o nosso foco aqui nessa noite para falarmos sobre essa base para receber o reino de Deus. O verso 7 disse assim: permanecei, Jesus falou com seus discípulos, permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem. Não vos mudeis de casa em casa. Então, dentro desse contexto que nós acabamos de ler, quando Jesus enviou esses 72 de seus discípulos, de 2 em 2, amém? Para entrarem nas cidades e aldeias em busca dos filhos da paz. Não é isso que nós vamos fazer nas casas de paz? Vamos em duplas, buscando, já estamos fazendo essa busca durante todo o mês de abril, já encontramos vários filhos da paz que estão sedentos, com os corações abertos para receber a paz de Jesus. Jesus tinha em mente mais do que evangelizar algumas famílias. Evangelizar era o primeiro passo, queridos. Era apenas esse objetivo primário dessa missão. E é isso que nós vamos entender aqui nessa noite. Na verdade, eles estavam indo a fim de estabelecer nas casas que os recebessem bases de operações do reino de Deus. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. O Senhor, disse no verso 1, os enviou adiante, à frente dele, adiante de sua face, a todas as cidades e aldeias aonde Jesus ainda estava para ir. Prestem atenção. Jesus enviou os discípulos à frente dele. Vai lá, vai preparando o caminho que eu estou chegando. Amém? E assim Ele está fazendo conosco também, nessa noite aqui, com os mensageiros da paz. Aqueles que já disseram sim e aqueles que ainda vão dizer sim hoje ainda. Amém? Eu creio. Então, isso quer dizer que aqueles discípulos, eles deveriam preceder Jesus. Eles iam chegar à frente de Jesus nas casas
preparando uma casa que pudesse receber a presença de Jesus, receber a paz de Jesus quando Jesus chegasse ali. Tornando o quê? Aquela casa, a ideia não era apenas receber a palavra, pronto, acabou. Ali se seria estabelecido o reino de Deus. Amém? Ali naquela casa, ela estava sendo preparada para ser estabelecida uma base para a operação de milagres e maravilhas do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, quando a gente lê, né, essa passagem, esse capítulo, Lucas 10, às vezes rapidamente, sem prestar atenção nos detalhes, né, a gente pode imaginar então que aquela missão que Jesus estava dando para os seus discípulos consistia num contato superficial, né, com algumas pessoas, como se fosse um evangelismo fast food, né, que os nossos dias, como a gente anda muito na correria, né, gente? Não aqui na IEB, nós já entendemos, né, queridos, o princípio, que é importante, mas é como se fosse assim, vai lá, queridos, Jesus estivesse enviando os discípulos, mensageiros da paz, vai lá, lança uma palavra lá, faz uma oração e volta correndo e me conta o que aconteceu lá. Não, queridos. Não foi assim que aconteceu. Não foi um evangelismo fast food, não foi algo instantâneo, né? Nós, talvez, se a gente lê, sem prestar atenção nos detalhes que nós vamos entender aqui nessa noite, nós pensamos em Jesus ordenando que os seus discípulos fossem, e no mesmo dia, quem sabe no final daquela tarde, Jesus estava recebendo os discípulos com seus relatórios, né? Cheios de entusiasmo. Olha, aconteceu muitas coisas nesse dia. Mas não foi assim. Nós vamos ver como que aconteceu. Se a gente fizer uma avaliação bem detalhada desse texto e estudar a palavra, tá, gente? Já fica um conselho. Leia a Bíblia, estude, né? Preste atenção no contexto, tá? O que Jesus estava comunicando para aquela cultura. Amém? Para a gente entender, então, a palavra do Senhor. Então, aquela missão durou, no mínimo, algumas semanas. Não foi algo, vai lá de manhã e volta de tarde com os testemunhos. Certo? Por que como que a gente pode saber disso, Rayane? A gente tem alguns motivos para crer nisso. Primeiro, Jesus organizou eles em duplas. Sim ou não? Sim. Vocês estão aí? Amém? E eles foram enviados, não foi assim... Vai ali no bairro, né, no Xandó, 72 discípulos no Xandó. Não, eles foram enviados a aldeias distintas, separadas, longe uma das outras. Amém? E aonde Jesus iria visitar, né? Então, eles foram enviados e eles deveriam encontrar uma casa e permanecer nela até que o Senhor chegasse ali. Então, gente, seria pelo menos 35 casas em lugares diferentes, diversos, né? Se eles estavam sendo enviados de 2 em 2. 72, cadê os bons de matemática aí? Pelo menos 35 casas, certo? Vamos lá, acompanha a matemática aí. Então, quanto tempo vocês acham que Jesus gastaria para percorrer essas 35 casas, né? Parando em cada uma delas. Jesus não ia lá só, boa tarde, amém, glória a Deus, vazou. Não, ele permanecia ali. Então, vamos supor que Jesus passou, pelo menos se for muito corrido, um dia em cada casa. Nós já temos aí quantos dias? 35 dias, né? Então, nós já entendemos que os discípulos foram enviados e permaneceram ali um período em cada casa até que Jesus chegasse naquela casa. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, esse já é um motivo para a gente entender a importância desse evangelismo, que não é um evangelismo fast food, né? Não é algo instantâneo, mas sim precisa o quê, queridos? De gerar relacionamento. Precisa da gente, sim, disponibilizar um tempo para estar com essas pessoas e apresentar Jesus. Amém? Então, se Jesus fosse a uma casa de paz por dia, né? Pelo menos demoraria aí 35 dias dentro desse contexto. O segundo motivo que nos leva a entender que Jesus, né?
que essa missão não foi tão fast food como nós estamos falando. O segundo motivo é: Jesus mandou cada dupla de discípulos encontrar uma casa e permanecer nela, comendo e bebendo do que lhes fosse oferecido. Não foi assim que nós lemos ali no verso 7? Então, não é difícil percebermos que não se trata de bater numa porta, né? Vamos entregar uns folhetinhos, né? Aí deixa lá debaixo da porta, ó, Deus te abençoe. Não é simples assim, queridos, é mais profundo, amém? Que o Senhor está querendo de nós nesse tempo, né? Dizer poucas palavras também funciona, tá, gente? É um tipo de evangelismo, mas não é o nosso projeto Casa de Paz, amém? Funciona assim, uma palavra. A gente já fez até, não sei quantos estavam aqui com a gente na época que a gente fez um evangelismo na praça com água mineral, e as pessoas passavam e tinha um versículo, né? Olha, a gente tinha a oportunidade de falar: essa água aqui você vai beber, daqui a pouco você vai ter sede. Mas existe uma água que quando você beber, você nunca mais terá sede. E ali a gente abria, né, um momento, é uma semente que é lançada, e há poder nesses momentos também, amém, queridos? Mas o objetivo principal dessa missão, Casa de Paz, da missão, baseado nesse contexto que nós estamos compartilhando aqui, era estabelecer um relacionamento. É estabelecer um relacionamento sólido com essas pessoas, dessas casas que estão se abrindo, amém? Convivendo ali um tempo suficiente. Nós teremos aí pelo menos um mês, né? Estando uma vez por semana, 1 horinha. Não é para pesar a agenda de ninguém, mas é um tempo para você estar ali discipulando, tendo uma oportunidade de conhecer mais, levar a verdade do Evangelho. Muitas pessoas aí fora pensam muito sobre a igreja, né? Falam muito sobre a igreja, mas não conhecem de fato o que a gente experimenta aqui dentro, queridos. E essa vai ser uma oportunidade de você falar: você não está entendendo como que é bom, o que Deus faz. É testemunhar. Às vezes a gente fica com medo: ai, mas eu não sei o que falar, ai meu Deus, mas e se perguntar? Queridos, se preocupe em testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que você tem pelo menos um motivo para dar glória a Deus. Olha, eu acordei hoje, eu estou respirando, e é tão maravilhoso reconhecer que o Senhor é que faz isso, amém? Amém. Glória a Deus. E eu sempre falo: gente, a gente não é obrigado a ter todas as respostas. Por que a gente se cobra tanto, né? Ai, mas e se me perguntaram uma coisa e eu não tiver resposta? Tá tudo bem, olha, querido, eu posso orar com você. Eu não tenho essa resposta, mas existe um Deus que tem todas as respostas, amém? E aí, eu posso pedir um conselho para alguém que já está numa caminhada, né, à frente de mim. Amém, queridos? Glória a Deus? Muito bem. Então, gerar esse relacionamento com esses filhos da paz, a fim de quê? A fim de a gente preparar aquele lugar para hospedar Jesus. Nós vamos preparar a base. Quem trabalha em obra aqui sabe, né? O quanto trabalho que dá para trabalhar os fundamentos, né, a base. Mas ali, ó, é o início de tudo que Deus quer construir a partir da base, do fundamento, amém? Glória a Deus. Então, quando a gente encontra um filho da paz, encontrei uma casa que quer receber a paz de Jesus, né? O que nós, os discípulos de Jesus, e aqueles discípulos que nós lemos aqui, deveriam manifestar, pelo menos, diga comigo, 3 propósitos. Muito bem, o primeiro desses propósitos, vamos falar juntos, eu vou falar, vocês repetem: anunciar a paz. Esse é o primeiro propósito. Nós vimos ali em Lucas 10:5, quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Amém? Nós vamos anunciar, declarar, profetizar que a paz de Deus esteja nessa casa. Amém, queridos? Pregar as boas novas, uma palavra de esperança, queridos, em meio a tantas notícias ruins, em meio a um caos que a sociedade vive. Eu tenho certeza que você tem uma palavra de esperança, uma palavra de paz, de renovo para um filho da paz. Amém? Glória a Deus. O segundo propósito que nós, como mensageiros da paz,
e como discípulos de Jesus temos ao encontrar um filho da paz. Isso, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos sendo intencionais, vamos ter esses 4 encontros por semana, mas eu tenho certeza que numa fila de supermercado você encontra um filho da paz. Amém? Nós temos oportunidades o tempo todo. Glória a Deus. Então vamos ficar ligados, nós precisamos ampliar a nossa visão, abrir a nossa mente. Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder. A colheita já está pronta. Amém? Glória a Deus, é hora da gente despertar como igreja. Igrejas são os chamados para fora. Nós estamos aqui, isso é maravilhoso. Nós somos fortalecidos aqui, nós somos edificados aqui, nós somos preparados aqui para uma guerra ali fora. Para uma batalha todos os dias ali fora. Amém? E nós precisamos estar firmes no Senhor para derramar na vida das pessoas que estão lá fora. Glória a Deus. Então, o segundo propósito que nós temos como discípulos de Jesus, que Jesus disse assim, ó, enquanto permanecessem ali, nós deveríamos, os discípulos deveriam curar os enfermos. Digam comigo, curar os enfermos. Ou seja, queridos, confrontar qualquer situação que esteja tirando a paz daquela casa. Tudo que tira a paz é disfuncional, é fora do projeto de Deus. Se você que está aqui nessa noite não está vivendo essa paz que Deus tem para você, algo na sua vida está fora do projeto original. E hoje é noite de você realinhar o seu coração ao coração de Deus. Amém? Senhor, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está fora do teu propósito? Porque Deus desenhou um propósito para mim e para você, um propósito perfeito, sem problemas, sim ou não? Não. Com problemas, mas com todas as soluções. Amém? Com Jesus no barco, a tempestade vem, mas a gente clama por Ele e Ele acalma a tempestade. Amém? Glória a Deus. Então, existe essa paz que excede todo o entendimento, e Deus tem essa paz para mim e para você. E se houver algo que está tirando essa paz, é hora dos mensageiros da paz, então, levar a cura aos enfermos. E aí nós vimos, dentro desse contexto, que eles não só curaram fisicamente, não só ministraram curas físicas, houve libertação, queridos. Libertação. Amém? Em Lucas 10:17, a gente vê isso. Diz assim, quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, para Jesus, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. E aqui, vou abrir um parênteses. Quem está fazendo o despertar ou já fez o Curados pela Graça aqui? Levante a mão. Muito bem, muita gente ainda precisa fazer, tá? Vou dar um spoiler aqui. As legalidades, o reino espiritual, ele trabalha por princípios, amém? Tanto o reino da luz como o reino das trevas. Satanás encontra em mim e você legalidade para agir por meio das feridas emocionais. Então, se você tem dores, que todos nós temos, traumas, dores, frustrações, decepções, não tratadas, ele encontra legalidade para entrar e agir. Então, nós estamos falando aqui de libertação, amém? Que tem a ver com a cura das nossas emoções. Por isso que nós, como igreja, acreditamos muito nisso e investimos. Cada curso que a gente lança aqui, mergulhe, queridos, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem tanto conhecimento, quem faz aqui os cursos sabe do que eu estou falando, e abre a nossa mente, a gente entende, a gente recalcula a rota, a gente se corrige diante do Senhor, então a gente se posiciona, porque muitas vezes a gente está andando fora do propósito sem ter a consciência disso. Só que o inimigo das nossas almas, querido, ele não quer saber se você está consciente ou não, entendeu? Ele vai ver a brecha e vai entrar. Opa, estou vendo uma brechinha aqui, não está obedecendo o princípio, eu vou fazer uma baguncinha. Então, quando a gente entende, conhece a verdade, uau, eu preciso mudar isso. E a gente começa a se posicionar em obediência, nós vamos fechando as brechas e o inimigo, então, não encontra legalidade. E aí nós somos
curados e libertos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E o terceiro e último propósito, então, para estabelecermos uma base para o reino de Deus nas casas, nós como mensageiros da paz, então, devemos proclamar, diga comigo, proclamar a chegada do reino de Deus. Amém? Em cada casa de paz que nós entrarmos, nós podemos também declarar isso sobre Trancoso. Eu declaro que venha o teu reino sobre essa cidade. Amém? Declarar, proclamar que venha o teu reino. Por quê, queridos? Aonde o reino de Deus é estabelecido, há curas, há milagres, há libertação, há transformação. Amém? Aquela pessoa que você pensa, não, ali não tem jeito. Oh, Jesus! Ele é o Deus do impossível. Quando o reino de Deus foi estabelecido naquele lugar, encontrar legalidade, corações abertos, disponíveis para receber essa presença, haverá milagres e maravilhas. Você crê? Glória a Deus. Amém. Lucas 10, 9, nós já lemos, a parte B disse assim: digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Jesus está falando com a gente, fala com essas pessoas da casa de paz, estabelece, declara, o reino de Deus chegou aqui. Amém? E com isso, nós estaremos preparando uma base para que a presença de Jesus se estabeleça nessas casas. Eu creio, queridos, em nome de Jesus. Amém? Quando o reino de Deus é estabelecido, cessa, diga comigo, cessa o domínio de Satanás. E cessa também a independência do homem. Amém? Cessa o domínio de Satanás. E juntamente com isso, cessa também a independência do homem. E aí eu não pude deixar de lembrar da aula de ontem, né, do despertar. Meu Deus, que aula. Falamos sobre o princípio da dependência. Diga comigo, princípio da dependência. Queridos, se nós quisermos a paz que excede todo entendimento, se nós quisermos experimentar cura e libertação nas nossas vidas, nós precisamos depender de Deus. Nós falamos um pouquinho ontem que esse é o primeiro passo para receber a cura, é sermos humildes e admitirmos que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Isso parece tão óbvio, né, gente? Mas nós falamos vários exemplos que muitas pessoas se identificaram. E eu citei um desses exemplos, que é quando, às vezes, a gente recebe um diagnóstico e precisa tomar uma medicação contínua. Olha, a partir de hoje, o médico fala com você, você precisa tomar esse remédio o resto da sua vida. Quem aqui não aceita isso, levanta a mão. Todo mundo aceita de boa? Se o médico falar assim, você tem que tomar o remédio o resto da vida. Quem aceita de boa, então? Acho que a maioria. E quem não levantou a mão, o que vocês pensam sobre isso? Vou melhorar, hein? Presta atenção, gente. Vocês estão aqui? Se você receber um diagnóstico, você tem, sei lá, você não, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Diabetes, algumas questões, né? Pressão alta, que precisam tomar medicamento o resto da vida. Não é assim? Humanamente falando, não tem cura. Quantos aqui teriam dificuldade de receber isso? Tá bom, vou tomar o remédio o resto da vida. Quem tem dificuldade, levanta a mão. Dificuldade. Não aceita isso. Não, eu não quero tomar esse remédio. Pois é, nós falamos um pouquinho sobre isso. Existe aí, queridos, para você que tem dificuldade, e eu também me incluo nisso, uma raiz de independência dentro de nós. Qual o problema de nós dependermos de uma medicação que é para o nosso bem? Nós somos espírito, temos uma alma que habita num corpo. A nossa experiência humana, queridos, vai passar, logo, logo nós vamos estar livres de tudo isso que nós estamos vendo aqui, amém? Glória a Deus. Mas, enquanto estamos aqui, estamos num mundo caído. Existem sim doenças. Você crê que Deus pode curar? Amém, eu creio também, mas enquanto não acontece, vamos obedecer, não vamos morrer à toa assim de infarto, dá umas bobeiras aí, né? Jesus vai falar, eu estava tentando te ajudar, eu mandei os médicos, mandei a medicação, você não recebeu. Queridos, mas eu sei, eu falo isso com propriedade, eu sei do que é isso.
Nós temos essa dificuldade, nós crescemos, a cultura fala o quê? Estuda, menino, não depende de marido, não. Não é assim? A cultura nos empurra para a independência, mas nós vimos que a raiz da independência está onde? Lá em Satanás, Lúcifer. Ele quis ser independente no céu, ele não queria mais depender de Deus. É muito profundo, queridos. Amém ou não amém? Glória a Deus, né? Então, quando o reino de Deus é estabelecido nessas casas, nas nossas vidas, vai acontecer o quê? Vai cessar o domínio de Satanás e também vai cessar a independência do homem, amém? Nós vamos entender que nós dependemos totalmente de Deus. Você crê assim? Glória a Deus. Então, esse é o nosso alvo durante o próximo mês de maio, que nós já entramos nele, né? Inclusive, abril voou. Mas nós vamos então, né, estamos nos organizando de 2 em 2. Se você ainda não deu o seu nome, ainda quer fazer parte disso, nós vamos iniciar nessa próxima semana. Vamos encontrar uma casa de paz, um filho da paz com o coração aberto para receber a paz do Senhor e estabelecer o quê? Um relacionamento com essa família. Amém, queridos? Uma amizade, conhecer essas pessoas, né? Um relacionamento de amizade e fé com quem estiver naquela casa, levando uma oportunidade de salvação com o objetivo final, que aquele lugar se transforme, quem sabe, numa tribo, gente. Já pensou? A família convida os vizinhos, que convida os familiares, já temos ali 15 pessoas reunidas, acabaram os 4 encontros, essa família fala, eu quero mais. Ô, Glória, vamos mais. Se ele não fosse integrar uma tribo que já existe, nós vamos ver a possibilidade de levar um líder para aquela tribo, queridos. Amém? Glória a Deus. Já imaginou? Ô, Glória, eu já. Muito bem. E ali, então, através dessa tribo, né, as pessoas vão ser integradas à igreja. A base do reino de Deus estará sendo permanente para que Jesus opere naquela casa. Amém? Não precisamos de muita estrutura humana para fazer isso, gente. Não precisa de uma teologia, não precisa de um PhD, não. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já experimentou de tudo isso que nós estamos falando, você já pode ser enviado. Você já tem o que compartilhar. Você já pode dizer, ei, eu vivi, eu sei o que está passando, existe saída. Amém? Jesus enviou aqueles 72 discípulos novos convertidos, gente. Glória a Deus. Então, se você teve um encontro real com Deus, já tem experiências, tem disposição, então, você pode realizar essa obra. Amém? Glória a Deus. Aliás, né, se a gente for bem observar, a equipe de Jesus, os seus 12 ali, só tinha crente inexperiente, gente. Os mais maduros, né, ao final do ministério de Jesus, os mais velhos na fé, tinham 3 anos de convertido. É, Jesus, é forte, hein? Então, queridos, por isso que eu afirmo que os 70, né, os 72, eram pessoas novas convertidas, neófitas. Até então, nunca haviam expulsado demônios. Eles chegaram maravilhados. Jesus, não tem noção o que aconteceu. Expulsamos demônios em teu nome, algo extraordinário, né? Então, isso fica claro ali em Lucas 10, 17, na forma que eles voltam mesmo, relatando essa experiência para Jesus. Amém? Então, queridos, essa é uma noite de reflexão. Nós não podemos ficar de fora dessa grande oportunidade, dessa grande colheita. E lá na frente, nós olharmos para trás e pensar, eu fiz parte dessa colheita. Amém? Isso é um privilégio, queridos. É um privilégio. Eu te convido hoje, o encorajamento mesmo, busque o encorajamento do Espírito Santo na sua vida. Senhor, eu tenho medo. Até tenho falado um pouco sobre isso. Falei sobre isso hoje lá no Instagram. Eu tenho medo. Meu Deus. Mas nós não somos a nossa alma. Nós não somos o nosso sentimento. Nós somos espírito. Então, quem é espírito se move não por aquilo que sente,
mas é por aquilo que crê. É a convicção que nós temos de que Ele está nos enviando e é Ele que vai fazer. Amém? Nós somos apenas um canal. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim mesmo, gente. Vocês acham que é fácil eu estar aqui em cima? Quantos conflitos? Ai, meu Deus, e se... Vamos. Eu estou obedecendo. Isso me renova no chamado. Amém? Glória a Deus. Você vai experimentar isso também, eu tenho certeza. Não deixe que a timidez, o comodismo, ai, mas eu não tenho tempo. Eu sei o que é uma agenda cheia, gente. Eu tenho 2 filhos pequenos, mas existe uma palavrinha que faz toda a diferença da minha vida. Obrigada. Prioridade. Prioridade, querido. Nós estamos falando especificamente sobre a casa de paz. São 4 horas em 30 dias. Você parou para pensar? Eu não tenho 4 horas em 30 dias para evangelizar, para levar o evangelho, levar a paz em uma casa que pode receber tanto e pode mudar a história daquela vida. Para uma eternidade, gente. A gente não tem noção. Mas eu creio que nós vamos sair daqui com os nossos olhos espirituais abertos. Amém? O que eu estou fazendo que eu posso abrir mão para que eu tenha esses 40 minutos, então, na minha semana? Será que tudo o que eu estou fazendo é prioridade para o reino de Deus em Trancoso? Vale a reflexão, amém? Então, não deixe, queridos, que uma falta de compromisso te impeça de participar dessa grande colheita, dessa grande conquista. Nós estamos indo, não em nome da IEB Trancoso, nós estamos indo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos, fique de pé no seu lugar, Lucas 10, 16. Vamos lá, 1, 2 e... Então, ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Jesus disse isso para mim e para você, amém? Ei, se disserem não, se baterem a porta na sua cara, se zombarem do evangelho, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Jesus não precisa de defensores, do evangelho. Jesus não precisa de defesa. Nós, como filhos de Deus, não precisamos também nos defender. Existe alguém por nós, amém? Quando alguém nos rejeita, Jesus está falando isso aí, sim ou não? Ei, se alguém te rejeitar, se é por Jesus, está rejeitando a mim. E quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai. É algo muito maior, queridos, não tem a ver comigo, com você, não, tem a ver com algo muito maior. Amém? Glória a Deus, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte, independente do que nós vamos receber de lá para cá, amém? Então, será que isso não basta para nós sermos obedientes e começarmos, então, a procurar os filhos da paz, que nos cabe encontrar, a fim de fazer de suas casas verdadeiras embaixadas do reino de Deus? Amém? Será que isso não é suficiente para que eu e você saiamos daqui nessa noite dispostos a dizer sim ao chamado do Senhor, ao ide do Senhor? E aí? Será que vamos dizer sim ou não a essa missão? Amém, queridos? Nós vamos louvar aqui, enquanto nós estivermos adorando. Se você ainda não deu o seu nome, gostaria de fazer parte dessa colheita, fique à vontade, venha aqui na frente, dê o seu nome. Eu quero ser um mensageiro da paz. Se você está aqui e essa palavra te tocou de alguma forma, você pensou assim: essa é a minha realidade, eu não vivo essa paz, eu preciso dessa paz, eu quero essa paz. Dê um passo, venha à frente, reconheça e dê o seu nome como um filho da paz. Amém? Que essa paz está disponível para você. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se você está aqui, abrir o seu coração, desejar que essa paz entre,
Ele vai entrar, vai ceiar com você, vai ter muitas maravilhas para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não precisa esperar o louvor não, tá? Vocês podem ficar à vontade. Podem vir à frente. Em nome de Jesus.